Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui é mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre regimes de capitalização. Vamos falar sobre 3 regimes, o de juros simples, juros composto e o regime de capitalização contínuo. Não sei se você já conhecia esse, hoje você vai aprender sobre, mas de uma forma bem mais rasa, até porque o contínuo é um regime de capitalização já pouquíssimo usual. Mas eu quis trazer nesse nosso encontro para você ter condições de ver 3 regimes, não só os 2 populares, que é o simples e o composto, mas 3 para entender como eles 3 de fato atuam na linha do tempo e como eles são importantes para o nosso mercado financeiro aí. Porque os juros capitalizados, né, os regimes de capitalização, eles vão ser usados tanto em operações de crédito, como também em operações de investimento. Tá? Então, seja lá o agente superavitário, né, investindo seu dinheiro, vai aí ter acesso à capitalização sobre esse recurso, como também será capitalizado o recurso que foi emprestado por um intermediário financeiro, por exemplo, para o agente deficitário. Vamos entender então agora como isso funciona, até porque na sua certificação, no seu exame oficial, você vai ter que ter conhecimentos para efetuar os cálculos que a prova vai te cobrar. E você tem que ter pleno domínio desses assuntos. Sugestão, ao final desse encontro, guarde bem como que a gente vai evoluir nos cálculos e depois faça alterações aqui nas informações que eu deixei cedidas para que você vá treinando aí com outros cenários. Vamos lá então? Primeira coisa, vamos entender a diferença de juros simples para juros compostos, né? Que é o que você de fato vai ser mais cobrado no dia do seu exame. Bom, a diferença do simples para o composto é que o simples nos dá uma capitalização linear. E por que ele nos oferece uma capitalização linear? Porque os juros do período ele sempre vai incidir no capital inicial, ou seja, no valor presente, no PV da vida, né? Lembra o PV? Então, os juros do período sempre vai ser calculado com base no valor inicial dessa aplicação ou então desse empréstimo, se a gente estiver falando sobre linha de crédito. Agora, o de capitalização composta, ele nos oferece uma capitalização exponencial. E por que exponencial? É o famoso juros sobre juros. Se você já deve ter escutado falar sobre a magia dos juros compostos, né? E essa magia se dá realmente pela capitalização ser feita em cima do valor inicial mais os juros acumulados ao longo dos períodos que já foram capitalizados. Eu deixei um exemplo aqui pronto para a gente ver como isso funciona na prática. Se a gente estiver falando de um investidor que fez uma aplicação de R$1.000 e essa aplicação é remunerada a uma taxa extraordinária de 10% ao mês, vamos ver como que isso funcionaria ao longo do período? Então, eu coloquei aqui 2 períodos para você ver a diferença, mês 1 e mês 2. O primeiro mês, nós vamos aplicar a taxa de 10%, né, fim do primeiro mês, para calcular os juros que cada uma dessas aplicações nos ofereceu. Lembrando que a aplicação número 1 é a aplicação que é capitalizada simples e a aplicação número 2 é o investimento que é capitalizado de forma composta. Vamos lá então. Primeiro mês, J de juros, tá? Primeiro mês nós vamos aplicar os 10% e nas 2 aplicações nós estamos tendo um juros de R$100. Esse R$100 vai ser somado com o capital inicial aplicado. O capital inicial aplicado foi de R$1.000. Então, R$1.000 mais R$100, o saldo atualizado dessa aplicação é de R$1.100 nas 2 aplicações, inclusive entendendo que nós estamos falando de regimes diferentes. A mágica começa agora, no segundo mês. Por quê? Na capitalização simples, que é o nosso primeiro cenário, o mês 2, os juros ele vai ser calculado em cima do valor inicial, que foi os R$1.000 que esse investidor aplicou. Então, os juros do mês 2 é de R$100, porque 10% de 1.000. Só que no cenário 2, que é a segunda aplicação, esses 10% ele vai ser aplicado em cima do saldo atual da aplicação. E qual que é o saldo atual? O saldo atual é os juros do mês passado mais o capital inicial. Então, não é a banda, né? Capital inicial, mas olha lá, ó, R$1.100. Então, os juros do mês vai ser 10% em cima dos 1.100. Então, os juros do mês 2 da aplicação do cenário 2 é de 110 versus um juros de R$100 do cenário 1.
Se a gente fizer a somatória e pegar o saldo atualizado da aplicação número 1, nos apresenta um saldo de R$ 1.200. E da aplicação número 2, nos dá um saldo de R$ 1.210. Se nós fôssemos desenhar o cenário 3 aqui, o que ia acontecer? Bom, primeira coisa, nós íamos na aplicação número 1, nós íamos aplicar no mês 3 os juros de 10% em cima de 1.000. Então, nós íamos colocar R$ 100 aqui como juros do mês. E na aplicação número 2, nós íamos pegar os 10% e aplicar em cima de 1.210. Vamos entender a diferença dos juros do mês? Vamos pegar aqui minha HP para a gente fazer a conta. Então, como que a gente faz a conta na HP? Vamos lá, me ajuda aí você que está desse lado. Então, 1.210, Enter, coloca aí na sua também. 10%, então 10%. Então, aqui já nos deu um retorno de R$ 121. Diferença de uma para outra, saldo atualizado no mês 3, R$ 1.300, aplicação número 1, 1.300, e aplicação número 2, 121 mais 1.210. Vamos lá, ó, saldo atualizado, 1.210 mais. Olha só, aqui eu já tenho R$ 1.331. Se nós vamos trabalhar agora com um período maior, nos exemplos que eu coloquei aqui, você vai ver o que isso faz ao longo de um período longo, né? A mágica do juros composto, de fato, nos trazendo uma rentabilidade, um retorno, um resultado exponencial. Vamos então trabalhar com fórmulas e trabalhar em cima de cada uma dessas capitalizações no mesmo cenário. Deixei até o cenário aqui já desenhado, né? Então o valor presente, vamos trabalhar com uma aplicação também de R$ 2.000, uma taxa de 6% ao ano e um prazo de 7 anos. Deixa eu apagar aqui esse nosso exemplo para o exemplo conceitual, né, das nossas capitalizações. E agora a gente vai na prática com outro exemplo aqui. Vamos lá. Primeira coisa. Fórmula do juros simples. Vamos lá, ó, valor futuro. Então, o valor que eu vou ter no futuro, FV, é igual ao valor presente, como a gente está falando de aplicação, valor presente da aplicação, vezes 1 mais a taxa, vezes o prazo. Para a gente trabalhar com essas fórmulas, primeira coisa, a taxa sempre vai precisar na fórmula, tratativa em fórmula, tem que estar em taxa em casas decimais. Então, eu tenho que tirar do percento e trazer para casas decimais. Como é que faz isso? Dividindo por 100. E outra coisa que é importante, sempre que você for trabalhar com fórmulas, o período de tempo tem que estar compatível com o período de taxa. Então, nós temos uma taxa sendo capitalizada ao ano e eu tenho um período ao ano. Se nós tivéssemos aqui com uma taxa ao mês e um prazo ao ano, eu teria que fazer uma inversão de uma ou de outra. Ou fazer uma inversão de taxa equivalente com um novo período, né, ao invés de ano para meses, ou ao contrário, fazer a alteração aqui do prazo para o outro cenário, tá? Aqui no nosso exemplo já está bem construído aqui para facilitar a nossa vida. Vamos trabalhar agora com o input das informações. Valor futuro, na capitalização simples, 2.000 vezes 1 mais a taxa, então 6 dividido por 100, dá pra gente aí 0,6 vezes o prazo. O nosso prazo aqui, como eu já informei, 7 anos. Vamos jogar o prazo aqui, vezes 7. Bom, como é que você faz esse cálculo na sua HP 12C? Vamos pegar aqui minha HP. Primeira coisa, você resolve o que está dentro do parênteses. Vamos resolver a multiplicação primeiro. Vamos zerar a minha calculadora, né? FCLX, você já aprendeu. Então, 0,06, Enter. 7 vezes. Então, aqui apresentou 1 mais 0,42, tá? Eu já vou somar o 1, então 1 mais, deu 1,42, tá? Então, 1,42 e agora eu tenho que pegar e multiplicar pelos 2.000. 2.000 vezes. Então, FV, nesse caso aqui, dá 2.850.
Esse é o valor futuro capitalizado depois de 7 anos de aplicação, remunerado a 6%. Agora, se a gente for trabalhar com os juros compostos, vamos lá que a nossa calculadora vai efetuar o cálculo sozinho para a gente. Mas antes de a gente trabalhar com o cálculo da HP, eu vou fazer esse cálculo manualmente para você. Então, valor futuro igual PV 2.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,06, lembra que tem que colocar em casas decimais, elevado, olha lá, a exponencial aqui, ó, elevado ao prazo, elevado a 7. Então, o primeiro cálculo que você tem que fazer, a somatória. Então, 1 mais 0,06. Vamos lá, somatória, deu 1,06. Aí, você vai pegar na tua calculadora HP12C, do lado esquerdo, de cima para baixo, a segunda casa é uma casa que está com um y elevado a x. Essa função vai resolver esse problema para a gente. Então, o 1,06, você vai dar Enter, né? Ele já está ali registrado. A gente vai colocar o expoente agora, que é o 7, colocou o 7, e agora você vai apertar a tecla y elevado a x. E ele já vai dar o resultado para a gente. Deu o resultado de 1,5036. Estamos trabalhando aqui com 4 casas pós-vírgula. Já que eu já tenho o resultado final, o que eu tenho que fazer agora? Multiplicar por 2.000. Então, 2.000 vezes. Então, o valor futuro dessa aplicação é de 3.007,26. A calculadora ela também poderia resolver isso daí para você de uma forma muito mais ágil. Você já aprendeu como imputa a informação de juros compostos na sua calculadora. Então, se a gente fosse colocar na calculadora, o que você ia ter que informar? PV, então, vamos zerar a calculadora, FCLX, 2.000 é o PV, taxa de 6, então 6 no I, período 7, então 7 no N, e eu quero saber o valor futuro. Ah lá, a calculadora me deu 3.007,26, tá? Então essa é uma forma muito mais ágil de você resolver com a sua HP12C. Olha só a diferença aqui, ó. Juros simples me ofereceu uma rentabilidade depois de 7 anos de 2.840. E a capitalização composta me deu, nesses 7 períodos, um valor acumulado de R$ 3.007,26. Se a gente fosse pegar o mesmo cálculo para trabalhar aqui no regime de capitalização contínuo, como que ia ficar? Primeira coisa, esse aqui a calculadora vai resolver sozinha para a gente, tá? Vamos trabalhar então com a fórmula, que aqui, como a gente vai usar a HP12C para resolver para a gente vai trabalhar aqui com a construção. Então, FV é 2.000 vezes o E. É o seguinte, como o E ele é um numeral constante, a gente primeiro resolve o expoente. Então, se eu tenho que fazer a multiplicação da taxa vezes o prazo, o que eu vou pegar aqui? O 0,06 vezes o período. Então, vamos pegar aqui, ó, 0,06, Enter, 7 vezes 0,42, tá? 0,42 é igual. Beleza. O que você vai fazer agora? Na tua HP12C, do lado da tecla que você descobriu aqui, y elevado a x, se você olhar, tem na parte azulzinha dela um e elevado a x. Então, o que você precisa fazer? Apertar o G e apertar a teclinha e elevado a x. Então, ele apresentou um resultado de 1,52 para a gente. Então, 2.000 vezes 1,52. Então, vamos fazer aqui 2.000 vezes. O valor futuro é igual a 3.043,92. Isso serviu para a gente entender que, dependendo do regime de capitalização que estiver sendo utilizado, ele vai nos apresentar um valor futuro diferente, dependendo da quantidade de períodos que a gente estiver trabalhando. Então, olha aqui, com as mesmas informações, no juros simples nós tivemos um valor acumulado no futuro de R$ 2.840,
No juros compostos, R$ 3.007,26 e no juros contínuo, a gente teve um resultado de R$ 3.043,92, tá? Minha sugestão para você agora é: faça alterações dos numerais que eu cedi nesse nosso encontro, teste novamente para você ir buscando novos resultados e também tendo mais habilidade de realizar esses cálculos. Porque esses cálculos, de uma forma mais comum, utilizando juros compostos, vai estar muito presente no dia do teu exame oficial e também na sua vida como especialista Ambima, tá? A certificação especialista Ambima, você como especialista vai usar muito a tua HP para desenhar cenários na relação de planejamento financeiro de investimentos para os seus clientes. Então, quanto mais habilidade você tiver nesses cálculos com a sua HP 12C, melhor para você. Combinado? Lembre-se que essa certificação ela vai te preparar para um novo mercado, um novo cenário, para um novo perfil profissional. E eu te espero no nosso próximo encontro. Até já!